Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final do nosso seminário de vida no Espírito. Estamos chegando nos últimos ensinos. Nós partimos lá, algum tempo atrás, partimos lá da reflexão sobre a Santíssima Trindade e o Espírito Santo da Santíssima Trindade. Falamos sobre sua pessoa, obra, missão, sobre a promessa, sobre o cumprimento da promessa, sobre o batismo no Espírito Santo com o qual Jesus Cristo nos batiza. Falamos sobre os carismas, sobre a vida no Espírito, sobre os carismas. Hoje queremos falar com vocês sobre uma outra coisa. O ensino de hoje vai tratar dos frutos do Espírito Santo. É lógico, nós somos uma árvore e devemos produzir frutos. Nós somos resultados da ação do Espírito Santo em nossa vida. E como a gente sabe que a nossa vida foi transformada pelo Espírito Santo? Pelos frutos. O próprio Jesus Cristo dizia, pelos frutos conhecereis a árvore. E nós temos que cultivar esses frutos do Espírito Santo, que são sinais do nosso processo de santificação. Nós falamos que o Espírito Santo age através de nós, quando ele age através de nós, ele produz os carismas. E o Espírito Santo age em nós. Quando o Espírito Santo age em nós, aparecem os frutos. Então, são as duas ações do Espírito Santo. Através de nós, os carismas. Em nós, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo que se encontram, basicamente, elencados lá na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Mas existem outros frutos espalhados por toda a Sagrada Escritura. Os frutos da ação do Espírito Santo em nossa vida. O ensino de hoje vai nos falar sobre isso. Sobre a importância dos frutos, sobre quais são esses frutos, por que nós devemos desejá-los e como fazer para que eles apareçam em nossa vida. Porque são esses frutos, na realidade, que vão autenticar a vida cristã que nós seguimos. A alegria, a paz, a bondade, a paciência, o autodomínio, são sinais de que o Espírito Santo está, de fato, trabalhando na nossa pessoa, está trabalhando na nossa vida e nos tornando santos. Por isso é importante esse ensino. É importante que você preste atenção, tome nota e, sobretudo, reze sobre os frutos, pedindo os frutos do Espírito Santo em sua vida, para que você possa ser um testemunho fiel e verdadeiro de Jesus Cristo, aquele que produziu todos os frutos em abundância para a nossa salvação. Acompanhe agora com atenção esse ensino que vai ser muito importante para a sua vida. Olá, meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou casado, pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrator. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que são os frutos do Espírito Santo dentro desta sequência, né? Nós vamos falar dos frutos do Espírito Santo. Ao falar dos frutos do Espírito Santo, nós temos a famosa lista de São Paulo, em Gálatas 5:22, dos frutos do Espírito Santo. Mas eu não vou começar da lista de São Paulo, eu vou fazer um outro caminho para culminar na lista de São Paulo e você vai entender durante esta breve pregação. Eu quero falar dos frutos do Espírito Santo como... Quais são os frutos do Espírito Santo? São as ações santificadas na vida do homem. Uma vida santificada. O fruto do Espírito Santo é exatamente que nos conforma a Cristo, nos leva a ter ações de Cristo em nossas vidas. Uma vida verdadeiramente cristã e que é muito importante para nós. Saliento isto porque tantas vezes nós cristãos temos uma tentação chamada pelo Papa João Pio XII, se eu não me engano, um grande risco, né? A dicotomia entre fé e vida, né? Na verdade, depois salientada pelo Papa João Paulo II, num documento muito importante aos leigos, Christi Fidelis Laici,
onde naquele documento que refletia a vida do leigo, né, na igreja, após um sínodo sobre o leigo na igreja, aquele documento de João Paulo II falava que um grandes erros, né, da vida do batizado hoje é a dicotomia, ou seja, a separação entre a fé e a vida. A tentação que tantas vezes nós temos, exatamente disso, de vivermos a fé, as coisas da fé, né, reservadas aos ambientes da fé, à igreja, talvez o seu quarto onde você reza, né, mas não um compromisso de traduzir esta fé para a vida. Ou seja, de converter a vida à luz da fé, né, uma vida em coerência com a fé. Isto, ou seja, realmente a docilidade ao Espírito, para que nesta docilidade ao Espírito, as ações da minha vida sejam santificadas em Cristo Jesus. Reproduzir a vida de Cristo em minha vida. Não compactuar com o mundo, com o pensamento do mundo, mas em tudo buscar Cristo em todas as nossas ações, em toda a sua ação, né? Na família, como pai, mãe de família, filho, no trabalho, as ações santificadas do trabalho. O que é uma ação santificada do trabalho? Um trabalho que seja honesto, fazer o que melhor se pode fazer, né? E isso em todas as coisas que nós vivemos, né, na sociedade, no lazer, sabe? Um lugar onde tantas vezes nós separamos a fé da vida é no lazer, é no entretenimento. Esta é uma tentação que se tem, aonde nós temos nas questões relativas ao lazer, não, uma certa permissividade com o pecado, né? Isso é preciso tomar cuidado. E aqui me refiro a uma coisa muito importante, que é aquilo que São Paulo diz, Tiago diz na carta dele, 2,26, as obras da fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui eu quero falar para você das obras da fé, porque tantas vezes nós, à luz desse texto, né, confundindo um pouco nesse texto, as pessoas pensam que São Tiago está falando das questões relativas à caridade aos necessitados. A caridade aos necessitados é uma obra de fé privilegiada. Mas o que são as obras da fé? As obras da fé é exatamente o acontecimento da fé na vida do homem. E como que a fé, em que acontecimentos a fé se realiza na vida do homem? Através da obediência a Deus e a caridade aos irmãos. A fé, ela se torna obra na medida que ela se traduz na nossa vida em ações nas quais nós obedecemos a Deus em tudo e amamos os irmãos em tudo. Em última instância, tudo é amor. Por quê? A obediência a Deus é amor a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós amamos a Deus. Entende? Na verdade, aqui nós falamos das duas vertentes, né, da fé, né? A obediência é o amor a Deus, e como uma cruz, né? A vertical obediência é o amor a Deus, se traduz na obediência. E o amor aos irmãos na caridade, no sentido de o serviço aos irmãos, né? Em tudo que se diz na vida, né? Não só aos necessitados, aos pobres, é um serviço privilegiado, repito, mas também há um serviço privilegiado aos seus irmãos que estão mais próximos de você, a sua família, seu filho, né? Os seus amigos. Ali é aonde, de maneira especial, as obras da fé se realizam. E esse é o grande fruto do Espírito, né? De uma vida no Espírito, é uma vida conformada com as obras da fé. É interessante, né? Se a fé sem obras é morta, são as obras da fé, são as obras que dão vida à fé.
Se a fé sem obras é morta, né? As obras da fé que dão vida à fé. Isso é muito importante, porque tantas vezes a fé vai perdendo a vida, o vigor. Por que perdeu o vigor? Tantas vezes porque nós não estamos buscando a docilidade na vida, as obras, à fé, né? Ao Espírito, né? Uma docilidade na vida ao Espírito, gerando obras de fé, obediência e caridade. Ou seja, repito, a necessidade de levar para a vida a fé. Eu penso que isso é uma das coisas muito graves para nós, né? No mundo em que vivemos, que tantas vezes nós temos o risco de compactuar com o pecado, né? São Paulo diz, ainda não lutaste até o sangue contra o pecado que habita em vós. Somos chamados a lutar até o sangue, né? Uma coisa é a fraqueza diante de nossas misérias. Outra coisa é um verdadeiro compromisso de viver todas as coisas na docilidade ao Espírito, onde nós geramos as obras da fé, da obediência e da caridade e do amor aos irmãos. E do que eu estou falando aqui, em termos práticos? E aqui eu trago como exemplo a grande mestra minha e de nossa comunidade, a comunidade Pantocrato, né? Nosso carisma é exatamente esse de fidelidade a Deus no mundo, e temos como modelo, né, Santa Teresinha, porque ao mesmo tempo que a comunidade Pantocrato vive a espiritualidade carismática, da renovação carismática, também vive a espiritualidade carmelitana, e tendo como uma referência privilegiada a Santa Teresinha. E ela nos ensina exatamente isso. Por que ela nos ensina? Porque Santa Teresinha ensina a necessidade de que todos nós, na busca da santidade, vivamos todas as coisas da vida como perenes sacrifícios de amor a Deus. O que significa isso? Viver as coisas mais simples da vida, nesta docilidade ao Espírito que vai agindo com a graça e conduzindo a nossa vontade à fé, né? E a viver a fé, onde as pequenas coisas da vida sejam vividas na busca da obediência e do amor a Deus. E na busca da obediência, que é amor a Deus, e da caridade no serviço aos irmãos. Tudo. Então, por exemplo, Santa Teresinha, ela vai ter uma frase muito importante, que elucida muito a sua doutrina, a pequena via. Uma santidade, o que é a pequena via? É uma santidade vivida nas pequenas coisas da vida. E é isso que o Espírito Santo nos faz, né? Quero salientar, porque tantas vezes a gente foca a santidade em coisas extraordinárias dos santos, mas não. A santidade está ali no cotidiano na vida, nas exigências do cotidiano na vida, que não é uma situação através da qual, apesar delas existirem, as contradições, os problemas, apesar dos problemas eu busco a santidade, não. É exatamente por causa delas, e nelas é o grande caminho de santidade, os desafios da vida. Então, voltando, Santa Teresinha vai dizer, se eu pegar um alfinete no chão e viver esse pequeno gesto, singelo, vivê-lo como amor a Deus, eu redimo o mundo inteiro. Extraordinário essa doutrina dela, né? Por que ela está dizendo? Se as coisas mais simples da vida, se forem vividas como amor, nós redimimos o mundo inteiro, E não só o mundo inteiro, a nós mesmos. Ou seja, se você trabalha nesse espírito do amor a Deus, que é a obediência, sempre. E a obediência se traduz muito no louvor, né? E na caridade, aos irmãos, por exemplo, o trabalho, os teus gestos ali são sempre vividos nesse espírito, né? Onde você faz as coisas da melhor maneira possível, com amor, com generosidade, gratuidade, com integridade. Por exemplo, estou falando do trabalho. Em casa, você vai arrumar a sua cama.
entende? E ali você vive aquilo como uma atitude de amor. Você vai ver como a sua vida será redimida. Você vai ver como a sua vida será transformada. Uma transformação verdadeira, onde tudo na sua vida vai ganhando significado. Tudo na sua vida vai ganhando sentido. Que sentido, né? O sentido da vontade de Deus. Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus vivia isso. Ele se alimentava da vontade do Pai, ele se alimentava da obediência. E nesta obediência do amor a todos os homens. E tudo que ele fazia exatamente na fidelidade ao Pai, no amor aos homens, com todas as ações traduzidas em gestos de verdadeira obediência e verdadeira caridade. Eu quero só colocar uma coisa, se vive bem a obediência quando nós louvamos a Deus em tudo aquilo que vivemos, e se vive bem a caridade quando somos generosos em tudo aquilo que fazemos. Entende? Isso é muito importante. Obediência sem louvor tem pouco valor. Amor, caridade sem generosidade, né, tem pouco valor. E o grande fruto do Espírito são essas obras, as obras da fé, que vai transformando a nossa vida, configurando, imagina isso, e vai redimindo, conforme Santa Teresinha, o mundo inteiro, porque tudo na vida se torna sacrifício, tudo na vida se torna amor. Mas é claro, e aqui eu quero remontar a primeira pregação que eu falei do Espírito nesta sequência, que o Espírito de Deus é o amor de Deus. É o amor de Deus derramado em nossos corações. É o amor com que Deus ama Deus. Como diz São Bernardo é o beijo em que o Filho dá no Pai e o Pai dá no Filho, o Espírito Santo. Esse amor de Deus, quando está dentro de nós nos enchemos da vida de Deus e a nossa vida se transborda nessas obras de fé, nesses frutos do Espírito Santo, que é transbordante, de maneira que tudo o que eu vivo tem um sentido, o amor. Isso eu quero colocar, por exemplo, é muito importante para a vida do casal. Se você é casado e está me ouvindo, por exemplo, isso é muito importante, porque tantas vezes, qual é um erro da vida conjugal? Aquela velha coisa, né? As pessoas casam para ser felizes. O que é querer ser feliz? Ser feliz é encontrar no outro a realização da minha vida, o significado da minha vida e da minha existência, né? Na afetividade, no sentimento que eu tenho pelo outro, sugar do outro isto, né? O que ele pode me dar para dar significado e sentido à minha vida. Isso é um erro. É claro que nas relações humanas, na psicologia humana, existe uma relação afetiva muito importante, não estou desqualificando isto, né? É claro, mas o essencial, o fundamental é entender isto, né? Quem que dá pleno significado à minha existência é o amor de Deus, nos dado pelo Espírito Santo. E quando eu me encho do amor de Deus, então, qual é o sentido da minha relação com o outro, especialmente, no meu caso, com a minha esposa? O sentido é doação, né? O sentido é o amor. E a partir do momento que eu cresço nisso, eu sou capaz de obras concretas disso no dia a dia da minha casa. É claro que isso nós estamos falando de conversão, e nós temos os nossos egoísmos, as nossas misérias, que justamente a obra e os frutos do Espírito é ir nos convertendo para esta vida de amor, esta vida de obediência, em meio à nossa carne, em meio aos nossos desejos, nossos egoísmos, em meio, por exemplo, numa relação conjugal, a necessidade que eu tenho do outro, né? E à medida que eu cresço no Espírito, eu vou crescendo em Deus e tendo uma relação livre para com o outro. Ou seja, eu não busco o sentido da minha vida na minha esposa. A minha esposa não pode ser o sentido da minha vida, né? O sentido da minha vida é Deus, unicamente Deus.
E na minha esposa está um lugar privilegiado aonde eu transbordo a vida de Deus. Sou chamado a transbordar a vida de Deus. Então, então percebe, há uma grande liberdade, né? Só me prendendo um pouquinho essa questão da relação conjugal, porque tantas vezes, é claro, se eu tenho uma relação dessa dependência existencial de qualquer pessoa que seja, no caso o cônjuge, né? De um filho, de um objeto, de um sucesso, tudo nesta vida falha, tudo nessa vida é perecível, né? A única coisa que não falha é o amor de Deus, é o Espírito de Deus, né? Por isso diz Jesus, né? Guardai tesouros nos céus, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam, né? Por quê? Tudo neste mundo é corrosível pela traça, os ladrões, ou seja, a limitação do meu cônjuge, da minha esposa, por exemplo, né? Vai falhar, vai pisar na bola, fatalmente vai. Mas se eu estou na graça do Espírito, me enchendo do amor de Deus, o Espírito que é o amor de Deus para com Deus está em mim, que foi derramado em mim, né? Eu vou ganhando uma liberdade nas minhas relações humanas, de trabalho, de sociedade, para viver sempre no sentido de dar, transbordar este amor de Deus. E eu vou cada vez me tornando livre de tudo, livre do mundo. Esta realeza que Deus te chama a viver no Espírito, a realeza daquele que é Senhor no Senhor, que é filho no filho, ou seja, daquele que governa todas as coisas, é senhor de todas as coisas, porque lida com o mundo que está ao redor de si, e inclusive dentro de si, com seus sentimentos, com liberdade, soberania, no sentido de que tudo que existe não por, eu não tenho, existe para que eu possa dar de mim, né? Não existe uma dependência existencial de todas as coisas. Eu dependo existencialmente somente de Deus, do Espírito de Deus, aquele que me ama e me torna capaz de amar, e o amor é a vocação do homem. E aqui que eu vou terminando, porque Santa Teresinha dizia, né, todas as vocações se encerram no amor. Tudo é amor, né? O seu poema tão maravilhoso, né? Descobri na igreja o meu lugar, e o meu lugar é o amor. Porque ela vai discorrendo todos os trabalhos que ela sonhava fazer na igreja e ela não era capaz de fazer nenhum, né? Pela sua condição, inclusive de enclausurada dentro de um Carmelo, e ela descobriu que tudo que ela queria fazer se encerra numa única coisa que ela era capaz de fazer, né? Que era amar, né? E amar é a essência mesmo de todas as vocações. E toda vocação só tem sentido na medida que ela se traduz em amor. E eu estou colocando isso porque o amor, então, repito, o amor que se traduz, que é a obediência a Deus e a caridade aos irmãos, caridade, estou dizendo aqui, o serviço, a dedicação aos irmãos, né? Este amor é o grande fruto do Espírito Santo, é o grande fruto do Espírito Santo. Se nós formos dóceis ao Espírito, nós vamos crescendo neste amor, gerando estas obras de fé que vai nos redimindo o mundo através desses sacrifícios de amor, né, onde todas as coisas são vividas como amor. E te digo, se você viver isso, a sua vida vai ganhando sentido. A tua alma vai sendo curada. Eu gosto de dizer, sabe qual é a melhor cura que existe para o homem? É o amor. Tantas vezes as pessoas vai ter uma pregação de cura e libertação, oração de cura e libertação, o povo vai tudo atrás, né? A melhor maneira de ser curado é o amor. O Espírito, quando você adoça o Espírito, ele revela o amor de Deus no seu coração. Tenha certeza, você é curado, você é sarado. É claro, alguém pisou na bola com você, sua esposa pisou na bola com você, claro. Você sente, você sofre. Jesus na cruz sofreu, é claro, a violência de todos. Mas ele foi capaz de dizer, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é amor, né?
na humanidade sente, mas é capaz de dar, é capaz de perdoar, é capaz de amar, de ser dócil. E aqui, então, eu termino com a lista de São Paulo, de Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Ele vai dizer assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui é interessante porque, numa leitura mais precisa do original grego desse texto, dá a entender que, na verdade, São Paulo está falando assim: os frutos do Espírito é o amor. O amor é o fruto do Espírito. E aí ele vai destrinchar desdobramentos deste amor: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, qual é o grande fruto do Espírito? É o amor, que vai se traduzir em tantas ações, em tantas coisas vividas na alegria, vividas na paz, na paciência, na amabilidade, que coisa mais, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que se realiza nas ações santificadas daqueles que são dóceis ao Espírito e que vão realizando em sua vida obras da fé, né? Que é o amor. O amor resume todas as vocações, tudo que somos chamados a viver e fazer é o amor. Mas o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor que é capaz de dar a sua vida pelo outro em ações simples, né? Arrumar uma cama é dar a vida para o outro. Fazer um trabalho simples, fazer um ofício simples no trabalho, dando a vida para o outro. E a tua vida ganhará um novo significado e uma verdadeira redenção se acontecerá com certeza na sua vida a partir da docilidade ao Espírito e acontecimento dos seus frutos nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de São Paulo aos Gálatas diz: o fruto do Espírito é o amor. É interessante que ele fala isso, como você percebeu no ensino, ele fala isso no singular. E depois ele começa a elencar outros frutos: alegria, paz, autodomínio, paciência. Mas tudo isso é fruto do amor. O amor é como se fosse um cacho de uva, né? Um cacho que tem várias uvas. O Espírito Santo produz o fruto do amor e esse fruto do amor tem diversas manifestações ou expressões. Mas é lógico que o grande fruto do Espírito Santo deve ser o amor, porque ele é o amor. Ele é o amor do Pai e do Filho, como nós vimos lá no começo desse nosso seminário, esse seminário na TV. Nós vimos isso no começo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Portanto, o grande fruto do Espírito Santo em nossa vida é ele mesmo. É ele que é o amor que está em nossa vida, que se manifesta através da paciência, através do autodomínio, através da alegria, através da paz. Os frutos do Espírito Santo são o que nós devemos desejar. Os carismas são para a nossa missão, os carismas são para a edificação da igreja, os carismas é para o bem comum. Os frutos do Espírito Santo é para a nossa edificação, são sinais de nossa edificação, sinais de nossa rendição ao Espírito Santo, sinais de que o Espírito Santo de fato se encontrou em nós um terreno propício para agir e fecundar. Os dons do Espírito Santo para a missão, os frutos do Espírito Santo, sinais de nossa santificação. O Espírito Santo trabalha assim, produzindo em nós esses frutos de santidade, cada vez mais convencendo a nossa inteligência, cada vez mais rompendo as barreiras de nosso coração, cada vez mais nos aproximando de Jesus Cristo, cada vez mais nos fazendo experimentar a graça amorosa do Pai em nossa vida. Os frutos do Espírito Santo dão sabor à nossa existência, dão sabor à nossa vida cristã. Os frutos do Espírito Santo são sinais para os outros que nós encontramos o sentido de nossa vida. O Seminário de Vida no Espírito trouxe essa novidade para nós. Esse seminário que foi preparado, desejado pelo Padre Eduardo, para você ter o acesso a esse conhecimento que é a identidade da renovação carismática, o batismo no Espírito Santo e suas consequências, sendo a consequência principal a vida no Espírito.
Ainda temos mais algum ensino pela frente, mas esse seminário foi feito para que você tivesse acesso a esse conhecimento do batismo no Espírito Santo e suas consequências. Fique conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.